Saudações, bem-vindos a mais um Na Taverna com Plutão. E aqui dessa vez numa taverna mesmo, né? E, na verdade é o castelo do Conde Visconde Valdemar Falcão. Estamos aqui juntos, sempre com aquele tom meio... Já sabemos o que vamos falar, mas também não sabemos, temos um pouquinho de improviso, né? Mazinho é o apelido carinhoso do Valdemar, que é um nome enorme, e... O Mazinho, ele foi editor, cantor, guitarrista, flautista, é astrólogo há 2 bilhões de anos. Ele é o cara que editou meu primeiro livro, o Progressão Lunar e Cabalá. Pô, então ele teve essa coragem, né, essa insanidade de publicar esse livro. E agora a gente está aqui conversando, porque a gente tem muito assunto para trocar ideia aqui, e a coisa não acaba, talvez a gente tenha que fazer umas 2 ou 3 edições. Mazinho, e eu estou aqui com essa obra de arte, recém-lançado, o livro História da Astrologia, para quem tem pressa, do Valdemar Falcão. Fala um pouquinho aqui do lançamento. Filho. Porque isso aqui... A gente participou, né? Pois é, você, Alexei e Fernando Fernandes. Isso. E o meu filho aqui é engraçado porque ele botou de uma publicação, Gabriel, dizendo, bom, se o livro é filho do meu pai, ele é meu meio-irmão. Então, acabou de nascer o meu meio-irmão. A história é a seguinte, isso faz parte de uma coleção dessa editora nova, a editora Valentina, que é sempre a história de alguma coisa para quem tem pressa. A ideia é passar um ramo do conhecimento, ou a história de um ramo de conhecimento, a história de uma época da humanidade, de uma forma acessível a qualquer pessoa, para o público leigo. Não é um livro para estudantes de astrologia. Claro que o estudante vai se deliciar aí também, né? Mas provavelmente ele simplesmente vai ver ali as coisas que ele já conhece. Né? Qual foi o termo que você usou aqui antes da gente começar a falar? Que era tipo, qual é a da astrologia, né? Astrologia, que história é essa? Que história é essa, né? Porque as pessoas eventualmente podem pensar, porque, por exemplo, a história do mundo, para quem tem pressa, a história do século XX, para quem tem pressa, são os livros da coleção, né? A história da ciência, para quem tem pressa, a história do universo, para quem tem pressa, realmente tem um sentido cronológico, né, da evolução desse conhecimento, ou da passagem de uma determinada época do mundo. No meu caso, eu achei interessante a ideia de explicar que história é essa astrologia. Né? Então, no primeiro capítulo a gente fala um pouco sobre as tábuas de argila lá da Babilônia, aquela coisa toda, aquilo que todos nós já sabemos. E depois eu explico um pouco os fundamentos de cada ramo. Aí fala um capítulozinho sobre planetas, outro sobre signos, outro sobre aspectos. Então ensina mesmo. Tem um sentido mais de informação do que de ensino. Né? Aí falamos de sinastria, um capítulo sobre sinastria, um capítulo sobre os ciclos de tempo, trânsito, progressão, direção, um capítulo sobre evolução solar. É meio como uma coluna que eu tenho no canal que se chama Do Astrologuês ao Português. Isso. A gente pega conceitos, né? Conceitos que às vezes soam obscuros para quem está iniciando, às vezes para quem está estudando já faz um tempo também, verdade. Tipo as dignidades planetárias, tem gente que já está estudando e, né, o ouvido dói quando escuta esses termos, a gente acaba explicando essas coisas. Então o livro também tem esse conteúdo. Exato. E por sugestão até do editor, a gente incluiu um capítulo mencionando alguns grandes astrólogos da história. Você até me deu umas dicas sobre isso. É mesmo, né? Você me sugeriu alguns. O John Dee, o Dom Afonso, né? O das tábuas afonsinas, isso, né? O Dom Afonso, o rei sábio era o sábio ou o astrólogo, né? Dom Afonso, o astrólogo, que era o rei de Leão e Castela. Tá aí. Ele era uma coisa, rapaz. Esse homem ele mandou traduzir um monte de obras árabes que antes tinham traduzido obras gregas da Biblioteca de Alexandria. Da Lua, com o nome dele. Tem, pois é. Não, ele era um filósofo. Estimulou muito, né, todo o estudo da astronomia e da astrologia na época. Isso. E a tua história, falando nisso, a tua história com o livro é um negócio assim, já de algumas décadas, né? Você foi editor. Eu me lembro que você lançou um livro da Liz Greene, que era a história do Nostradamus, né? Que era um romance meio histórico sobre a vida do Nostradamus. Você tinha um contato direto com ela. Isso aí foi o seguinte, foi a minha entrada no mundo editorial, no mundo literário, porque eu sempre fui um comedor de papel, como eu chamo, Sagitário, Casa 9, né? Aquele cara que lê 4, 5 livros ao mesmo tempo, né? Troca um, pega o outro.
E eu descobri esse livro do Nostradamus em 1984 em Londres, num sebo. Nossa. E foi muito engraçado porque essa altura eu já conhecia a obra da Alice Green bastante, mas não sabia que ela escrevia ficção. Incrível. E o livro é muito impressionante. Eu achei ele num sebo velhinho lá, comprei, eu sentei numa cadeira na casa do casal que me hospeda lá em Londres e só levantava para tomar café, almoçar e jantar. Em 2 dias eu devorei o livro todo, porque o livro é escrito na primeira pessoa. É como se fosse o Nostradamus contando a vida dele pra gente. Ele encarnou pois é. o Nostradamus. Foi essa a impressão que eu tive quando eu comecei a ler. Lançamento, você foi lançar ele lá na Livraria Argumentos, se não me engano. Isso, exatamente. Muito bom mesmo. Não, o livro é sensacional. E começa exatamente na primeira pessoa, dizendo: eu tinha 5 anos de idade quando o sonho da Dama do Lago aconteceu comigo pela primeira vez. Caramba, que coisa legal. E eu pensei, na hora que eu li o livro, eu pensei exatamente isso. Falei, caramba, Nostradamus encostou na Liz Green e falou: anota aí que eu vou te contar a minha vida. Caramba, que legal. Porque o livro ele tem uma abordagem do Nostradamus que ninguém considerou até hoje. Porque a fama dele foi muito mais como o astrólogo da Rainha Catarina de Médici. Sim. E o cara que previu a morte do marido dela, do rei Henrique, né? Só que o livro conta a história por um outro prisma. Ele foi meio que preparado por uma outra família nobre ali da região França-Alemanha, que é a casa de Lorraine, os Guise. Ele foi preparado pelos Guise para ser uma espécie de agente duplo, trabalhar a favor deles. O John Dee era assim também. Só que era na Inglaterra. Sim. O John Dee era o cara que inspirou o Ian Fleming depois a fazer o 007. Não sabia disso. Porque quando ele fazia os trabalhos de espionagem para a Rainha Elizabeth I, ele ia lá, fazia as incursões dele, e quando ele escrevia as cartas, ele assinava 007 em vez de John Dee. Aí enviava para ela. 007 provavelmente por causa dos 7 planetas, né? De Saturno, alguma coisa ligada a algo mágico, porque ele era um mago, né? 007 veio do John Dee. Isso é um consenso, né, entre historiadores, né? O Ian Fleming se inspirou nisso aí, por causa de história de espionagem ocorrendo na Inglaterra. Parei que você está contando do Nostradamus, parece pra caramba. E o que aconteceu era o seguinte, a Rainha Catarina seguia os conselhos dele assim fielmente, e o rei não acreditava em nada daquilo. Olha isso. Então os Guise meio que instruíam o Nostradamus para dar determinadas informações ou sugestões para a rainha, para o rei fazer exatamente o contrário. Ela dizia: Nostradamus falou porque é para ir para cá. Ele falou: então vamos para lá. Olha só. E ele previu. Isso aqui é impressionante, porque tinha uma quadrinha lá nas centúrias dele que falava: o leão jovem superará o velho num campo bélico em duelo singular. E começou a correr a fama de que aquilo seria a previsão da morte do rei. É que tem uma que até ele prevê que a lança vai entrar pela... É esse mesmo. Porque ele diz em gaiola de ouro, o verso dizia numa gaiola de ouro, porque os reis eram os únicos que podiam usar um elmo de ouro. Olha, e aquela armadura de gaiola. Exatamente. E o que aconteceu é que na hora dele, era aquela justa, aquela lança enorme, sim, né? Sim, aquelas competições que vinham um de cada lado com aquela lança enorme e tal. Exato. E começou a correr o boato de que isso seria a previsão da morte do rei. Que doido, né, cara? E aí foi quando a Catarina convoca ele pela primeira vez lá para Paris e diz: isso aqui, ele diz: madame, eu escrevo esses poemas em transe, eu não sei o que eles querem dizer. Você vê que assim, sempre as mulheres dão mais crédito aos astrólogos. Os maridos estão sempre um problema. Eu acho que se a gente for fazer uma estatística, acho que 70% da nossa clientela é feminina. E isso aí, você vê que relatos históricos como esse, porque isso aí ela tirou de história mesmo. Exatamente. Então, isso é uma coisa que vem desde, né? A gente perde a conta de quantos anos, quantos séculos rola isso. E sabe que você está falando isso, está me lembrando de um trabalho do Raul Martinez, que depois o Fernando publicou na Constelar, sobre as centúrias do Nostradamus e o 11 de setembro, por causa da troca do calendário juliano para o gregoriano. Quando ele fez o cálculo, o Nostradamus teria errado por uma questão de 7 dias. Que é a diferença exatamente lá do A diferença é 7 dias, mas o cálculo é muito preciso, né? Se for procurar o artigo, está lá na revista Constelar. E assim, é impressionante porque o que ele coloca, né, em 1999, 7º mês, do céu virá o grande rei do Angamoá. Sim, me lembro disso. Não é isso? E o 7º mês, para eles, era setembro, daí o nome. Exatamente. Setembro por causa disso, porque o primeiro mês é março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Né?
Então, ele dá a data, ele dá tudo. Então, dentro do calendário juliano, fazendo a correção, a coisa fica direitinho. Então, ele teve uma diferença assim, de poucos dias. Uma coisa impressionante. E esse verso, especificamente, que falava da morte do rei, quando a rainha pergunta a ele, ele diz, olha, eu escrevo isso em transe, não sei o que significa, mas eu andei estudando o horóscopo do seu marido, e ele deveria evitar combate em campo aberto nos meses tal e tal. Porque naquela época a Europa vivia em guerra, né? Era toda hora um reino guerreando com outro e tal. E você sabe que outro tema recorrente na Liz Green é a questão do destino e livre-arbítrio, né? Sim, ela tem um monte de livro bacana com do destino. Que é aquele que fala do Plutão, do movimento do Plutão. Exatamente. Aquilo é uma referência para você pensar até em consulta, você vê que o quanto de compulsão tem, de autossabotagem, como é que você mesmo se coloca naquelas situações que te sabotam, que quebram o rumo da tua vida, da lógica da tua vida, né? Então, e sabe que o interessante é o seguinte, então na época que era esse momento perigoso para o rei, por acaso a Europa não estava em guerra, ninguém estava guerreando ninguém. Aí o cardeal, o Charles de Guise, eram os dois irmãos e o pai. O Claude de Guise, o pai, o Henri era o militar e o Claude era o religioso. Está se vendo que ele tem uma memória federal, né? Bom, deixa para lá. Aqui não é fácil. E aí o que acontece? O cardeal marca o casamento da Mary Stuart com um nobre francês, que não me esqueço o nome dele agora. E aí, como não tinha guerra, a justa seria um combate em campo aberto. Sim. Então, no dia do festejo, ninguém quer combater com o rei, por causa da profecia, né? Então vai um, ele derruba o primeiro, vai o segundo, ele derruba o segundo, aí ninguém quer mais. Aí o que acontece? Ele manda chamar o chefe da guarda escocesa dele, que era um militar chamado Gabriel de Montgomery, e que eles tinham trazido, o próprio Charles de Guise, na véspera, tinha trazido esse militar para participar do festejo. E sem que ninguém force a mão, o próprio rei manda chamar o carrasco dele. Olha isso. E o Nostradamus foi obrigado pelos Guise a ficar assistindo o combate na arquibancada, sei lá como é que era o negócio na época. E na hora que ele chama o Gabriel, o próprio Nostradamus fica estupefato. Ele mesmo está convocando o carrasco dele sem ninguém. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Situação. E a cena é linda, Carlinhos, porque a Liz Green tem um texto maravilhoso, né? Isso que na hora que os dois começam a galopar, que o Nostradamus entra numa espécie de um transe e vê meio que os dois galopando em câmara lenta, e em cima de cada um deles, um daqueles reis merovingios, os reis dos cabelos longos. Tem uma relação forte com... Como se fosse a vingança deles, porque um deles foi morto quando ia visitar o Papa. Carolíngios, né? Exatamente. Martel e tal. E você sabe que tem uma lenda aí, que corre a lenda de que os reis merovingios, isso não é só do Código da Vinci, não. Isso é uma coisa que se estuda quando a gente vai procurar linhagens templárias e tudo. No livro do Nostradamus. Né, da lenda deles serem descendentes de uma linhagem crística, né? Exatamente. De Maria Madalena e tal. E os Guise também. Pois é, tem. Os Guise também. Tem toda uma linhagem que vai remeter diretamente à família. No romance, o sangue real, né? O sangue real, exatamente. No romance, todos os Guise tinham uma cruz vermelhinha, uma marca de nascença nas costas, como se fosse uma cruzinha vermelha. Isso. Que era o sinal da linhagem. De Borgonha. Muitas famílias de Borgonha, que está entre essas famílias de nobres de Borgonha, estão os primeiros templários, que vão até o Santo Sepulcro, né? Eles vão antes das primeiras cruzadas, antes das primeiras cruzadas. Tem o relato histórico da formação dos templários lá em 1118, se não me engano, 126, 128 ou 118, sempre troco as bolas. Mas é ali no comecinho do século XII. Mas tem pesquisas que já estão apontando que a formação daqueles cavaleiros que deram origem está no finalzinho do século XI ainda, então, alguns anos antes. E as famílias de Borgonha, que são descendentes de merovingios e que têm essa marquinha, que tinham essa marquinha, estão entre os 9 cavaleiros que começaram a formar a Ordem dos Templários. E que depois tem uma série de concatenações que vão levar esses cavaleiros a formarem Portugal. Portucale, exato. Que é o porto da deusa de Portucale, que é uma relação com uma deusa celta, Ali e Ani. Não sabia disso. Ani. A deusa Ani, que inclusive, segundo tem um autor, Manuel, esqueci o nome dele, um autor português que mora em Nova York, que ele fala que essa deusa celta também dá o nome para o rio Danúbio, né? De Ani, né? Danúbio. E tem uma herança celta. Na região ali de Viseu,
tinha uma aldeia, né, que é onde ficava uma tribo que era liderada por um cara chamado Viriato. Aí, ali tem uma cava, né, a cava de Viriato, que é uma fortificação em terra em formato octogonal, e que os romanos tentavam entrar ali, ainda antes da Idade Média, eles tentavam entrar ali, eram rechaçados terrivelmente, tipo o Asterix nos quadrinhos. Eu acho que o verdadeiro Asterix era o Viriato, né? E isso tudo está intrincado. Todas essas histórias elas vão levando as questões todas para Portugal. Tudo nessa época. Quando eu estive em Portugal agora em junho, eu fui lendo um livro e visitando as cidades, né? Fiz uma verdadeira peregrinação ali. Então, você está falando, está me lembrando desse negócio. E lembrando uma coisa com a outra, não querendo mudar de assunto, mas fazendo igual o Jô Soares, já mudando. Mas, assim, você tem um trabalho que, ao mesmo tempo, é editorial, literário e é também... as suas incursões no meio espiritual são muito intensas, muito fortes, cheias de grandes histórias, né? Cheias de grandes repercussões. Tem aquele seu livro que ficou muito famoso, O Encontro com Médiuns Notáveis. Você fez uma segunda... Não, ele saiu... A questão é que a editora, como o livro foi muito bem sucedido, eles resolveram fazer uma edição em formato de bolso. Sim, né? Com o mesmo conteúdo, só perdi na edição de bolso, por uma questão de espaço, o texto de quarta capa da Ana Maria Baiana, que era um arraso, mas infelizmente o resto do conteúdo, o miolo do livro é igualzinho. Saiu há uns 4 anos atrás. O livro saiu em 2005, já é um adolescente, né? E a edição de bolso saiu, se não me engano, há 4 anos atrás. Formatinho um pouco menor, o mesmo conteúdo, menos o texto de quarta capa. As nossas histórias literárias se entrecruzam às vezes, né? Eu me lembro que você estava falando, pô, dá uma olhada no meu mapa, aí eu fui olhar para tua lua, tá entrando no ascendente. Aí você, né? E aí, né? Eu dei uma de astrólogo Mu, né? Aí a tua lua tá entrando no ascendente, vai começar a liberar um monte de coisa, as coisas estão encalacradas, vão todas abrir. E pouco tempo depois saiu o teu livro, você me ligou. Eu falei, caraca, vai sair o livro, Carlinhos. E o livro abriu assim um caminho enorme, né? Então é uma coisa engraçada, né, Carlinhos? Porque eu trabalhei durante 5 anos como editor, 4 lá na Record, cuidando do selo Nova Era, né? E 1 na editora Elevação em São Paulo, a editora lá da LBV, montando a editora para eles, montando um catálogo. Foi quando a gente publicou o seu, lembra? Sim. E eu recebia, não era o seu caso, mas eu recebia gente que me entregava um livro como se fosse um filho precioso, eu preciso publicar meu livro e tal. E eu, trabalhando com isso o tempo todo, nunca tive a ideia de eu escrever um livro. Você que tem história. Eu gostava de ler. Caramba, o homem tem história que não acaba mais. E foi o Patrick Drouot, um físico francês, que era meu autor lá na Nova Era. Mesmo você trazia ele, você traduzia as palestras dele. Um dia ele falou, cara, você me conta histórias tão interessantes de paranormais que você conheceu, junta isso num livro. Se você juntar, eu me comprometo a fazer a apresentação do livro para você. Nossa, foi muito bom. E aí foi muito engraçado, porque eu já tinha saído da editora nessa época, tinha voltado para o meu consultório, para a minha tendinha astrológica. E aí, com essa ideia, eu escrevi para a diretora editorial da Record, que era minha prima e que tinha me levado para lá, me transformado em editor. Falei, estou com a ideia de escrever um livro com esse título e tal. Não mandei texto nenhum, só o título. Na mesma hora, ela mandou um e-mail de volta, dizendo assim, pode começar a escrever, que eu já mandei fazer o seu contrato. Ela curtiu. E eu me lembro que você depois deu uma opção de palestras super interessantes sobre os mapas daquelas pessoas, né? Fala aí um que você tenha sido o boom, né? Aquela coisa mais... Que todos eles são muito incríveis. Todos eles são muito incríveis, Carlinhos, todos são. Chocou bastante, assim, que foi. Bom, o mais chocante em termos de impacto foi o Lorival de Freitas, o Nero, que foi o único que era conhecido publicamente. Era esse que era um gordinho? Não. O Lorival era um cara alto, magro, que fazia cirurgia física nas pessoas, não era cirurgia espiritual, não. Ele chegava na casa das pessoas e pegava tudo que era instrumento cortante que tivesse à mão. Ele operou... Não era nem tipo o Dr. Fritz com o dedão, né? Não, era abrir mesmo, abrir, fechar, costurar. E eu me lembro, ele operou uma namorada minha em 1979, que estava lutando contra um câncer. E os instrumentos que ele usou foram uma gilete daquelas antigas, aquelas de 2 lados. Louco, né? O médico vê isso e fica apavorado. Uma faca de cozinha de cortar carne e uma tesourinha de unha. E tirou uma metástase de um tumor na coluna dela com isso. E a anestesia qual era? Música. Que louco, né? Eu tocando flauta, a saudosa querida Miúcha cantando,
E o Nando Carneiro, que é um grande amigo meu, um grande violonista, tocou com o Egberto Gismonti muitos anos, ele era o principal anestesista do Lorival, porque a música funcionava para ele como anestesia. Impressionante. Ele sempre operava no meio de uma balbúrdia danada, com gente em volta e alguém tocando algum instrumento. Tom Jobim era anestesista dele. De alguma forma ele manipulava as ondas, manipulava as frequências, exatamente. A pessoa não sentia nada. Nossa, impressionante. Ficava acordada. O caso da Sandra foi uma coisa muito, muito rápida, durou 5 minutos e tanto a cirurgia. E o mapa dele é o quê? O que ele tinha? Sol, lua, ascendente? Olha, é engraçado pelo seguinte... Compre o livro dele, tem um mapa dessas pessoas todas. Tem lá, tá tudo lá. O Lorival, você vê essa relação dele com a música, né? Na casa dele, no apartamento que ele morava em Laranjeiras, tinha foto de Tom Jobim, foto de Toquinho, foto de Chico Buarque, foto de Miúcha e vários outros músicos amigos nossos, né? E depois que eu toquei nessa cirurgia dele, ele me pediu uma foto minha para botar lá na galeria dele de anestesistas, né? Que legal. Mas então ele era Libra com ascendente Libra. Olha. E com Escorpião, com Marte e Escorpião na primeira casa. O Sol estava na 12 ou estava na 1? O Sol estava na 12. Na 12, né? Na 12. Isso mexe muito, né? E o interessante é essa posição do Marte, né? Porque é um aspecto típico do cirurgião, né? Marte no Escorpião na primeira casa. Marte Escorpião não. Fazendo um sextil com Netuno, que estava na 12 ou na 11, logo em cima. Aí a anestesia com música. Exatamente. Netuno, música, exatamente. Você lembra onde é que ele tinha o Quiron? Que depois que eu fiz um monte de pesquisa. Não lembro, vou pesquisar isso, depois eu te falo. Ele deve ser uma criatura quironiana. Ele era uma figura completamente fora de série. Ele... Aliás, eu posso pegar depois o teu livro e eu vou catar o mapa dele, vou botar os dados, a gente coloca o desenho do mapa aqui. Né? A Simone já está avisada. Ela está anotando esse negócio todo. Porque isso é muito legal, o pessoal olha assim e tem aquele impacto. Eu vou dar uma palestra sobre Casa 12, né? Depois vai sair no canal. O mapa do Chico Xavier eu vou até usar, né? É o mapa cujos dados você me deu. Sim, verdade. Mas, porque, às vezes, o Chico Xavier, quando você olha assim de pronto, não parece que ele é aquele médium todo, né? Não parece. Ele parece que é um cara que escreve. Que era o que ele fazia, né? Mas ele parece um cara que escreve muito. Ele tem uma terceira casa forte, né? Esse tem uma coisa na casa 12 e tinha um crescimento, assim, espiritual, mental, emocional, poderoso. E muita gente coloca a 12 como um horror, né? Agora eu estou aqui pensando se o Sol dele estava na fronteira da 12 com a 1 e, na verdade, o Netuno estava na 12, fazendo esse sextil com o Marte Escorpião. Vamos checar depois, Agora, era uma figura absolutamente fora de série, né? E não envolvia dinheiro na história, ele não cobrava nada por isso. Ele foi levado, Carlinhos, para uma fundação inglesa, uma fundação que eu acho que nem existe mais, o Lorival chamava de O Fundo, que era uma fundação que tinha na Inglaterra que pesquisava justamente a relação entre medicina e paranormalidade. Então eles convidaram paranormais do mundo inteiro para ir para lá e submeteram esses paranormais a uma série de testes. E no final desses testes todos sobraram 5. O Lorival do Brasil, o Vladimir da Rússia, o Maurice da Bélgica, o Tony Agpoa das Filipinas e eu estou me esquecendo de um quinto agora que eu não sei quem é. E eles aí foram, assinaram um contrato com esse fundo, com essa fundação. Lorival morou em Londres anos e anos e anos. Então cada um deles tinha uma relação de compromisso com cirurgias, porque na Inglaterra não existe a figura jurídica do exercício legal da medicina. Você não precisa ter um diploma. Você não precisa. Eu vi na casa dele Será que ainda fichários. Eu acredito que sim, porque a questão é a seguinte: se você prejudicar a pessoa de alguma maneira, você responde criminalmente por aquilo. Mas se você fizer um bem para ela, tudo certo. Então eu vi na casa dele prontuários do Hospital de Fulham, em Londres, Dr. Freitas, mostrando a regressão de tumores em seio de mulher. Impressionante, né? E tudo, mas assim, com irradiação de energia ou é mesmo com cirurgia própria? Cirurgia, e o Lorival tinha também, Lorival, dizia que ele não lembrava de nada das cirurgias, porque ele tinha horror a ver sangue, se ele visse sangue ele desmaiava, imagina. Mas ele entendia muito de ervas, então ele fazia umas garrafadas, geladeira no apartamento dele em Laranjeiras, só tinha garrafada dentro. Tem um pessoal aqui no Brasil bom com esse negócio de garrafada. E ele era amigo dos militares, eu conheci ele na época do governo Figueiredo. E ele era amigo do Walter Pires de Albuquerque, que era o ministro do Exército na época,
e o Walter Pires mandava os soldados em postos avançados da Amazônia catar determinadas plantas que ele precisava. Entendi. Então ele tinha umas garrafadas na casa dele que era um negócio de louco. Assim. Ele pedia as ervas incorporadas ou ele mesmo já sabia? Não, as ervas era ele, Lorival, pessoa física. Todo o resto eram as entidades. Mesmo. Sim, ele tinha. Ele dizia, a única coisa que eu conheço dessa história é essa parte de ervas. O negócio de cirurgia não me pergunta nada porque eu não quero nem saber o que aconteceu. Essas histórias são impressionantes. Lorival Nero, um dos espíritos que trabalhava com ele, segundo ele, era o Nero. O próprio. Tanto que ele era conhecido como Nero, o Lorival. Era o Nero, o Nero. Um karma legal, né? Não, e você sabe de uma coisa? O próprio Lorival dizia que o Nero não era aquela figura tão má como ele ficou pintado na história. Ele falava de uma maneira muito engraçada na época, não sei se isso é politicamente incorreto hoje em dia, mas o Lorival dizia assim, o Nero não matou ninguém, o Nero não incendiou Roma, o Nero só foi o maior pederasta da história do Império Romano. Mas dizia que não era nada daquilo. E ele tinha um fenômeno, dentro dessa questão mediúnica, muito raro. Porque quando ia começar uma cirurgia, se manifestava nele uma entidade chamada Naor, que era um cigano. Se a gente for fazer uma analogia com a Umbanda, por exemplo, com a ritualística da Umbanda, o Naor seria o equivalente ao Exu, aquele que vem abrir os trabalhos, preparar as coisas para serem feitas. Faz a ponte, né? Exatamente. Faz a ponte. Pedia logo uma cerveja, olhava para a miúcha e dizia, o Lorival é um otário, se fosse eu já estava namorando ela. Que legal. E ele... Aí o que acontecia? O Naor está ali conversando com a gente e tal. Aí nós vamos para o outro quarto para a cirurgia, nós três, eu, Nando e a Miúcha, paramos na porta do quarto, começamos a tocar uma música que o Naor ensinou pra gente em Yorubá, a Foxé Loni, era uma coisa assim, meio mântrica, né? Sabe que isso lembra surf pra caramba, né? Ah, é? Quando eu fui fazer umas experiências surf lá na Jordânia, que eu tive um treco lá, né? Entrou num transe lá? Entrei, dei choque na mulher que estava do lado, né? Uma opção de gente sentada, e a pessoa do lado encostou em mim e fez assim, você está dando choque de geladeira, né? Eu comecei a ficar assim, e depois eu fui fazer uns trabalhos xamânicos, propriamente dito, falei, mas é muito parecido, né? Com um mantra rolando o tempo todo, né? Isso. A sensação é parecida, com a diferença que aqui você toma ayahuasca, né? É verdade. E aí o que aconteceu era o seguinte, a gente não se dava conta do que acontecia nesse momento, que depois o Lorival explicou pra gente, porque a voz ainda era do Naor o tempo todo. Agora, me dá aqui... Que louco, cara. Sabe quem foi a instrumentadora dessa cirurgia? Ana de Holanda, nossa ex-ministra da Cultura. Quer dizer, as duas irmãs do Chico chegaram lá em casa nesse dia, junto com o Nando Carneiro, e parece que a Ana era meio cética. Então, na hora que o Naor baixou no Lorival, ele falou, você vai ser minha instrumentadora. Você. Agora você precisa ver umas coisas. Então você vai ficar de minha instrumentadora aqui do lado, me passando os instrumentos que eu te pedi. Caraca, os instrumentos eram gilete, tesourinho de um e faca de cozinha, faca de churrasco. Imagina a cabeça dela. Pois é. Isso, né? E o interessante é o seguinte, então a gente viu o Naor o tempo todo ali comandando, mas depois o Lorival explicou pra gente que na hora da cirurgia, o Nero tomava os olhos dele, e o Ambroise de Paré, que foi o primeiro grande anatomista da história da medicina, os olhos dele? Uma incorporação simultânea por 3 entidades diferentes, cada uma comandando uma parte do corpo. Que isso, bicho? Eu nunca tinha visto isso. Nossa, essa é nova mesmo para mim. Então, quem operava as mãos era o Ambroise de Paré, que foi o médico dos Luizes, que foi o primeiro grande anatomista da história da medicina. Ele encarnava só fera. Um pool de gente para poder cada um criar uma coisa. Exatamente. Então o que acontecia? As cirurgias tinham quase nenhum sangramento, porque o Ambroise de Paré sabia como cortar sem seccionar os vasos, entendeu? Coisa doida. Impressionante. Habilidade de artesão. Já que eu estou contando, ele pegou a gilete, marcou-se um X nas costas dela aqui, como se fosse marcando um lugar que ele queria saber onde era. E em seguida ele pegou aquela faca enorme de churrasco, enfiou no meio daquele X, e depois de segundos começou a sair um tecido para fora daquele corte, sem uma gota de sangue, um tecido com as manchinhas marrons assim em volta. Ele aí botou num copo, botou um algodão em cima e me pediu pra gente, aí a gente parou de tocar, ele me pediu para ficar segurando o algodão enquanto ele preparava um curativo de gases esparadrapo. 5 segundos, 10 segundos para ele preparar o curativo, ele falou, pode tirar o algodão. Quando eu tirei o algodão, só tinha um arranhão da gilete. Estava cicatrizado? Estava cicatrizado, não tinha sangue, né? Não tinha que isso, não tinha corte, não tinha nada. Então, nesse sentido de impacto visual, o Lorival foi mais impressionante de todos, e também por essas
por esses dons que ele tinha, né? E quando você passava, porque no fim das contas não era só ele fazendo a coisa, não era só a pessoa que estava passando pela cirurgia, mas quem estava auxiliando também estava passando por uma experiência muito forte. Como é que isso pegava você? Dava arrepio? Dava algum efeito que você pudesse detectar? Fora o maravilhamento, né? A única coisa que eu me lembro é que na hora que ele enfiou a faca ali no meio daquele arranhão... Não, na hora que ele enfiou a faca naquele arranhão que ele fez, naquele X... Meus olhos quase saltaram das órbitas, assim. E eu estava tocando flauta, não podia parar porque a flauta era anestesia, né? Mas, nossa, e é uma experiência. Tanto que ficou um link, por exemplo, tanto a Miúcha quanto a Ana, não somos amigos de nos frequentar, de ir na casa um do outro, mas ficamos unidos por essa experiência que a gente passou. O Nando não, o Nando já tinha feito várias cirurgias com ele, era anestesista dele. Mas ficou um link de amizade. A Miúcha faleceu há pouco tempo, né, o ano passado. A Ana está aí ainda, super ativa. E a gente tem a gente criou um elo por conta dessa experiência que a gente viveu nesse dia. Você lembra do trânsito planetário que ocorria nessa época? Porque eu adoro anotar essas coisas, né? Porque eu preciso ver isso. Eu faço um livro. Que essa foi a época que eu estava começando a estudar astrologia, começando a ler sobre astrologia, em 1979. 79, depois 79. Tem que pegar isso aí, né? Vou procurar isso. E tem uma outra que não dá para deixar de mencionar, que você já ouviu falar também, que era a Dona Célia. A Dona Célia. Célia do Carmo, uma aquariana. Nossa, sensacional. A Dona Célia recebia nome, endereço, telefone, placa de automóvel, número de processo. Ela recebia recados. Era aquário com ascendente em? Aquário com ascendente touro. E a lua, lembra? A lua em Sagitário. O mapa dela eu sei de cor. A lua é visionária. Não, e ela tinha, o que eu vejo em muitos no mapa desses paranormais, 2 deles pelo menos, é uma oposição entre Netuno e Mercúrio. Vai fazer seu canal. Aí, gente, olha só. A oposição não é ruim não, hein? Se você achar que o seu Mercúrio está ferrado por causa do Netuno em oposição, escuta isso. É um canal de descida. A via objetiva, ela pode não ser aquela maravilha, mas uma via inspiracional, ela é muito mais direta, muito mais ligada e clean, né? Do que... E a Célia tinha, além do dom que ela tinha, que era impressionante, ela tinha uma cabeça muito aquariana, né? Então ela tinha um olhar sobre tudo isso. Por exemplo, a própria mediunidade, né, que a gente tende, a nossa velha tendência a endeusar as pessoas, né? Ela dizia, gente, o médium é um ser humano igual a todos os outros e até um pouquinho pior porque ele tem uma hipertrofia da pineal. Entendeu? Então o médium é um doente, ela falava assim mesmo. Para desmistificar aquilo. Eu me lembro uma vez, durante essas reuniões... Isso é discurso aquariano mesmo. Não é? Não, e ela, religião, por exemplo, isso, ela tinha um olhar ecumênico para todas as religiões, mas ela dizia, eu não tenho vínculo com nenhuma, nem com o espiritismo, nem com o espiritismo. Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Exatamente, né? Exatamente. E então ela tinha essa noção, né? De qual é o papel. Ela dizia assim, quando começava a elogiar ela muito, porque a senhora é maravilhosa, sei que, ela dizia assim, escuta, se você tem um rádio na sua casa? Ela disse, tenho. Se você ligar o rádio e tocar uma música bonita, você vai bater palma para o aparelho que você tem em casa? Não, você vai bater palma para o programador da rádio. E ela dizia, com toda a consciência dela, eu sei que eu sou um bom rádio, mas não sou eu que escolho as músicas nem decido a ordem que elas vão ser tocadas. Também aquele aspecto, né, Netuno e Mercúrio. Você sabe que teve uma frase que você falou agora, eu lembrei de um dito do Denis Rudyard, que o homem verdadeiramente livre não faz escolhas. Ele faz aquilo que ele tem que fazer. Ele está consciente de que ele precisa daquilo ali. E é necessário, né? E você sabe que eu recebi uma vez a mensagem do Denis Rudyard lá no trabalho dela? Brincadeira. Eu tenho essa gravação numa fita cassete, rapaz. Um dia eu vou tentar recuperar, porque... como é que era o procedimento? Não, era só mandando um abraço, era marcando presença, entendeu? Porque normalmente as mensagens da Célia eram meio coletivas, no sentido que se tinha um primo meu, um avô não sei da onde, um parente não sei da onde, na hora da mensagem eles todos vinham juntos, entendeu? Pessoas que não se conheceram aqui, ela juntava porque era um volume de trabalho muito grande. Não, provavelmente tinha uma lógica, não, provavelmente não, é certo que tinha uma lógica. Porque a gente vê que quando tem um grupo reunido, se você tirar o mapa da galera, você vai ver que uma grande parte vai ter os planetas tudo encavalado um em cima do outro, né? E se ela estava fazendo essa coisa meio coletiva, mesmo com coisas, com entidades muito, muito pessoais, com alguns integrantes, é porque isso é uma coisa que acontece muito entre as terapias de alinhamento energético, constelação familiar, que no alinhamento você fala assim, eu estou com um problema, o terapeuta canaliza aquele problema, eles vão encaminhar para uma dimensão de luz, vão trabalhar aquilo ali, mas quem está na roda de cura, quando é uma roda de cura, né,
todo mundo fala assim, então ok, leva o meu também. Leva o meu também, porque se ele está aqui, está vivendo isso, e eu estou aqui, eu tenho razão tem, né? eu tenho um gancho nessa brincadeira. Então leva o meu também. Provavelmente ela fazia uma coisa análoga, que era um negócio de cura coletiva mesmo. E o impressionante era isso. Primeiro ela desmistificava a capacidade dela, né? Dizia, eu sou um rádio, sou um bom rádio, mas eu sou só o rádio. Né? Se não tiver alguém me passando a informação, eu vou ficar aqui olhando com cara de tacho para vocês. E é engraçado, né? A pessoa fez isso a vida inteira, 50 anos dedicados a isso. E ela dizia para mim, Mazinho, cada vez que vai começar a reunião me dá um frio na barriga. Eu digo, por que, Célia? Porque se a espiritualidade não me falar nada, o que vai acontecer? Vai ser um fiasco. E ela, né? Ela falando isso, imagina nós, né? Nós mesmo. E eu vi uma vez a coisa mais genial que eu já vi. O que acontecia? Ela chegava nessa reunião, ela psicografava em casa o mês inteiro, e aí marcava sempre um sábado para entregar as mensagens, e era o dia inteiro, começava às 11 da manhã até às 8 da noite. E na hora que ela lia a mensagem, era um salão com umas 1000 pessoas mais ou menos. Então ela lia o nome de quem assinava a mensagem. Aí se tem algum parente ou amigo ali no salão, a pessoa levantava a mão e ia lá receber a mensagem da mão dela. Caramba. 70% dos casos, na hora que você chegava lá na frente, ela perguntava o seu nome. Aí você dizia, meu nome é Carlos Holanda. Aí ela dizia, olha Carlos, além do fulano que mandou essa mensagem aqui, agora está aqui fulano de tal, que foi seu amigo não sei aonde, está aqui seu bisavô não sei de onde, que ela chamava de mensagens orais, porque não eram psicografadas e vinham como complemento da mensagem escrita. Olha só. Então as pessoas levavam um gravadorzinho na mão, que sabiam que além de receber uma psicografia por escrito mesmo, ia ter um complemento qualquer, que eram as mensagens orais. E eu vi uma vez ela dando uma senhora recebeu a mensagem escrita e ela disse, filha, está aqui fulano. Aí a mulher ia identificando cada nome, que ela dizia, esse foi meu avô, o outro trabalhou comigo não sei aonde. Aí teve um momento que a Célia falou um nome que a senhora falou, dona Célia, eu acho que eu não conheço ninguém com esse nome não. Aí a Célia parou assim um instantinho e falou, você tem razão, não tem nada a ver com a sua família não, mas ela chamava os espíritos de energia, eu não gostava nem de chamar de espírito. Bem aquariana mesmo. Bem aquariana. Ela disse, essa energia que está aqui não tem nada a ver com a sua família, mas ela tem um parente. Você não mora na rua tal, número tal, apartamento tal, bloco B? Eu disse, moro, sim senhora. É teu endereço, né? Essa energia aqui tem um parente que mora no apartamento tal, no bloco A. Então tá pedindo para quando você voltar para casa, tocar lá a campainha e dizer que fulano mandou um abraço. Cara, imagina a cara da pessoa recebendo o recado. Recebendo a notícia, né? Porque o cara deve ter caído duro ali na frente. A pessoa não deve saber como... Eles não se conheciam, os dois vizinhos não se conheciam. Eu estou imaginando aqui, o vizinho não sabia como recorrer a uma entidade espiritual para poder se orientar, talvez fosse completamente cético. E de repente toca uma pessoa na porta assim e fala assim, tem isso, 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 e a pessoa... Vai ficar aí dura, né? Aquele choque, porque as informações são precisas, né? Da onde que a pessoa tirou aquilo, né? A movimentação da espiritualidade nessas horas, eu não vejo nada, né, Carlinhos? Então eu fico tentando imaginar o que está acontecendo, que tem outra história muito engraçada. 2 amigos... E eu saí juntos num sábado, para não sei aonde e tal. Ele falou, antes vamos dar uma paradinha ali naquele centro, que eu queria dar um pulo lá, porque é um lugar que eu gosto muito e tal. Eu queria dar uma entradinha rápida, você me espera no carro? Ele falou, eu espero. Aí o amigo saiu, ele ficou esperando no carro, aí o amigo começou a demorar. Ele falou, eu vou dar uma entrada lá também. Estacionou o carro. Quando ele botou a cara dentro do salão, a Célia falou, quem é fulano? Era ele. Muito legal. Tá aqui não sei quem que mandou um recado para você, mandando um abraço e não sei o que. O cara... quase caiu duro também. É demais isso. E ela tinha esse desapego da coisa, entendeu? Porque ela não se deslumbrava com nada disso. Ela não foi uma pessoa conhecida publicamente, porque ela dizia que ela tinha um compromisso com os mentores dela de não se divulgar em meios de comunicação de massa. Então, Augusto César Vanucci era amicíssimo dela, Domingos Meirelles era amicíssimo dela, iam lá visitá-la e dizer, filhos, quantas vezes vocês quiserem vir aqui para conversar, estou à disposição de vocês, mas para os seus veículos, façam de conta que eu não existo. E eles respeitavam. Então ela era muito conhecida no meio jornalístico, porque tudo quanto era repórter queria ir lá conversar com ela. Ela recebia todos com o maior carinho e no final dizia, por favor, não fale sobre mim. Venha aqui quantas vezes quiser, torne-se meu amigo, meu filho, se quiser frequentar cá, tiver dúvidas, eu explico tudo para vocês à luz da ciência. Mas, por favor, não fale de mim. Acabou que o Brian Weiss esteve lá uma vez. Acho que Brian Weiss dá Muitas Vidas, Muitos Mestres. Exatamente. Né, do livro. Esse recado dele foi impressionante também, porque ele foi levado lá pelo Zé Maurício Maclini, que é amigo meu, e que tinha feito uma regressão com ele lá no consultório dele lá na Flórida, lá em Miami. E ficaram amigos e tal, e nesse dia o Brian Weiss estava aqui no Brasil, era um fim de semana que tinha a Bienal do Livro. E ele foi levado até lá, assistiu um pedaço da reunião.
Porque, como eram reuniões muito longas, né, de 11 da manhã até as 8 da noite, cada 2 horas a Célia parava um pouquinho para dar uma descansada, porque era muito puxado para ela o trabalho. Né? E normalmente era hora dela descansar um pouco, só eu e algumas pessoas muito mais próximas podiam entrar lá na salinha que ela ficava descansando. Mas como o Brian Weiss era uma pessoa de fora e tinha um compromisso de ir para a Bienal para fazer um autógrafo, ela falou, não, então traz ele aqui para eu dar um abraço e tal. Normalmente ela só recebia as pessoas no final do dia, quando acabava tudo. E aí me pediram para ficar de intérprete dos dois. Sim. Ela sabia que ele era um pesquisador de reencarnação, essa coisa toda. Né? Graças a Deus. Servir de intérprete com as cabeças. Graças a Deus. Tudo, né? Volta e meia, o Mazinho está acompanhando alguém. Algum paranormal por aí. Algum paranormal que vira um best-seller. Vira o Asponge, eu sou Asponge de paranormal. Pô, mas que Asponge é bom, né? Que beleza. Porque está sempre acompanhando os caras e traduzindo, né? Porque é uma missão também, que não é uma... muito legal. E aí foi incrível, porque começou aquelas amenidades, né? Ele não falava uma palavra de português e ela nenhuma de inglês. E aí ela dizia, não, eu já ouvi falar dos seus livros e tal, interessante, né? Ele falou, pois é, muito bacana o seu trabalho, né? Estou vendo pela primeira vez e tal. Aí ficou aquela coisa, aí de repente ela deu um tapinha na minha perna assim, e falou assim, filho, diz pro Dr. Brian que está aqui uma energia chamada Adam. E o Adam está pedindo para avisar ele que o coração dele já está na posição correta. Esse é o filho dele, né? Que eu me lembro que você contou essa história muito linda. Continua. Era o filho primogênito do Brian Weiss, que nasceu com um defeito congênito no coração, em que as artérias às vezes eram invertidas. Então ele sobreviveu, acho que 2 horas depois do parto, não havia o que fazer, recebeu o nome de Adam e faleceu. Né? E o recado era, o Adam está pedindo para dizer que o coração dele já está na posição correta. O Brian Weiss quase caiu da cadeira. Quase caiu da cadeira. My God, ele falava assim. E aí, quando ele estava ali boca aberta, ele falou, o Adam está mandando um beijo para fulana, cicrano e beltrana. Aí ele não aguentou mais, porque era a mulher dele, que era a mãe do menino, e os 2 irmãos que nasceram depois que ele tinha morrido. Nossa, cara, imagina. Ele menciona isso. Choradeira que deve ter sido. Ele menciona isso num livro dele chamado A Divina Sabedoria dos Mestres. Ele conta do encontro com a dona Célia, e foi muito engraçado, porque ela tinha esse compromisso de anonimato, né? E ela me liga, Mazinho, eu ouvi dizer aí que o Dr. Brian está falando de mim no livro dele, saiu um livro agora dele aí que tá um maior sucesso, você sabe de alguma coisa? Nome, né? Eu digo, não, vou aqui na livraria aqui perto de casa para dar uma olhada. Aí fui lá e vi o livro, e realmente ele conta essa história toda, né? Mas ele diz o nome dela ali? Diz, mas diz só Célia. Aí eu voltei, liguei para ela e falei, Célia, realmente ele fala naquela visita que ele te fez, que eu estava lá com você, mas ele não diz onde é o centro, não dá teu sobrenome, entendeu? Não tem nenhuma indicação de que vai ter um afluxo de gente lá por causa do livro do Brian Weiss. Aí ela falou, tá bom, então eu vou me fingir de morta nessa história para fingir que não aconteceu nada. Eu digo, se você quiser, eu até tenho acesso ao editor, que era o Geraldo Jordão Pereira, saudoso, querido. Se você quiser, eu peço para na próxima reimpressão do livro para eles tirarem a sua menção, mas não tem... Célia no Rio de Janeiro, tem um monte de Célia no Rio de Janeiro. Ah, tá bom, então deixa para lá. Eu devia ter uma crise com isso aí. Rapaz, eu tenho ainda algumas questões assim cruciais para te perguntar. Uma delas, depois, enquanto a gente vai falando, seria legal fazer uma pesquisa aí da época, quando foi lançado o Encontros com Médiuns Notáveis, porque esse foi que abriu... Foi. Em 2005. Esse aqui deu um pontapé. Você está com calcular aí? Se lembra do mês? Os trânsitos de 1979, que vocês falaram. Legal. Porque aí depois a gente acerta. Que de repente até no texto que acompanha eu coloco. Entendi. E você lembra o mês que saiu? O mês de lançamento do... Eu acho que foi no primeiro trimestre, Carlinhos. Eu posso ver isso depois para você direitinho. Eu devo ter guardado aí. Vamos colocar assim, bota março de 2005. Coloca ali essa data exata para você. 20 de março, né? Não, mas só para ter uma ideia dos trânsitos que estavam ocorrendo. Você quer que eu coloque o trânsito? Coloca ali 20 de março de 2005, só para eu ver quais são os trânsitos, a gente depois fala um pouquinho. Isso. E vamos falar aqui, depois ela vai editar essa coisa toda. Falar aqui um pouquinho do Matias de Stefano. Legal. Né? Falar aqui de Damanhur. Eu filmei um pouquinho da planta enquanto você estava lá se trocando. Legal, legal. E enquanto a gente está falando, ela está cantando, né? Musical. Incrível, né? Essa planta. Ela parou de tocar, aí eu cheguei para ela. Isso aqui, vamos usar, né? Aquela planta que vai aparecer aqui. Ela tinha parado de tocar enquanto você tinha saído. Aí eu cheguei, arrumei a câmera, peguei o gravador e falei, toca pra mim um pouquinho, vai. Né? Faz uma musiquinha aí. Ela começou a tocar. Obrigado.
É incrível. Você sabe que isso é uma pesquisa que eu acho muito interessante, porque está tendo um progresso enorme nesse entendimento. Saiu há pouco tempo, um ano passado, eu acho, um livro de um botânico explicando que as plantas se comunicam entre si, que elas emitem feromônios umas para as outras e passam informações pelas raízes. E em Damanhur, por eles terem criado essa máquina lá, eles têm um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, um grupinho virtual de Facebook, com uma americana que mora lá. Damanhur tem uma característica muito interessante. Vamos explicar o que é Damanhur, né? Primeiro, assim, como foi que eu tomei conhecimento da comunidade de Damanhur? Eu estava dando aula em São Paulo, aí uma aluna minha me perguntou: você vai para a Itália? Você vai levar um grupo para lá? Eu ia levar uma galera, eu e a Daniela Rosa, para a Itália e tal, e para dar aula de obras de arte, de relíquias arquitetônicas e arqueológicas. E lá pelas tantas a gente tinha, né, até perguntei para você, fui procurar você por causa disso. E Damanhur tal, fui pesquisar, achei aquilo, nossa, eu estou em outro planeta, né? É um negócio extraordinário. Aí eu comentei contigo, né? A gente estava fazendo aqueles trabalhos lá com a Rede Globo, lá com o Fantástico, que não rolaram, né? Mas, aí você falou: bom, o dirigente lá é meu amigo, né? A gente chegou aí para Turim, mas não tinha energia para ir para lá. Já estava completamente acabado. Uma pena, mas enfim. Você falou que lá o dirigente era teu amigo e tal. E Damanhur, bom, é melhor você explicar, né, para a galera o que é Damanhur. Damanhur é uma comunidade, hoje em dia se usa muito esse termo em algumas dessas comunidades, ecoespiritual, ecológica espiritual, situada nos arredores de Turim, na Itália, no norte da Itália. Ela foi fundada em 1975 por uma figura dessas, um ET desses que nasce aqui na Terra de vez em quando. Não pode ser normal, né? Não era não. O que você vê ali, você vai entender o que eu estou falando. Tem uma história impressionante ali. O nome de batismo dele era Roberto Airaldi, Roberto sem o R, que é um nome comum na Itália, né? E o interessante, ele nasceu, se não me engano, em 1950, já é falecido. O Falco, ele acabou ficando conhecido como Falco, porque eles criaram lá um hábito de quem passa a viver na comunidade escolhe um nome de um animal e o nome de uma planta para ser o nome e o sobrenome. Então o Falco, por exemplo, que era Roberto Airaldi, chamava-se Falco Tarassaco, Falcão Dente de Leão. Olha. O meu amigo lá, que não é exatamente um dirigente, ele é um dos relações públicas chamados embaixadores da Damanhur, o nome dele é Alessandro. Mas ele é conhecido como Crótalo César. Crótalo. Ele morreu de rir quando eu traduzi para o português. Eu digo: aqui no Brasil se chamar Cascavel e Gergelim. Ele achou genial. E então eles têm essa prática justamente para honrar os outros reinos da natureza que são próximos de nós, né? O animal e o vegetal. E ele começou a desenvolver isso. Eles têm lá, Carlinhos, 5 salões subterrâneos. São chamados templos da humanidade. Eu vi as plantas, os esquemas todos de construção, eles levaram décadas para fazer aquilo ali. Com pá e picareta, cara. Pá, balde e picareta. Queria encampar aquilo ali. Eles achavam que era abrigo subterrâneo nuclear. Mas aí depois fizeram abaixo-assinado, a sociedade não deixou. Não, exatamente. Encampar. Não, e ele levou, no dia que chegou a polícia lá, ele disse: onde é que estão os abrigos subterrâneos, não sei o que. Ele falou: não, peraí, eu vou levar vocês lá e tal. Aí era um coronel da Guarda Nacional Italiana, sei lá, com uma tropa enorme que ia lá para fechar o lugar, né? Aí o Falco pegou e falou: não, eu vou levar vocês lá para conhecer os abrigos subterrâneos. São templos lindíssimos, todos pintados, esculpidos. É uma aula, né? Porque tipo história da humanidade. E assim, o que a gente vê em catedrais românicas e góticas, nas góticas nos vitrais, nas românicas nos afrescos, você vê ali é uma didática que tem ali, tudo por imagem, você vai seguindo com uma narrativa. E o interessante foi isso, levou o coronel lá para vistoriar tudo, né? E quando ele acabou a visita, ele falou: olha, eu vim para cá com a ordem de fechar isso aqui, mas eu não sabia o que era. Agora eu prometo a você que eu vou ser o maior defensor da preservação disso aqui. Olha. Então aí a comunidade ficou, digamos, salva, protegida até hoje, né? E é uma das comunidades mais bem-sucedidas do mundo, porque eles têm gente de todas as idades lá. Não é uma comunidade hippie, paz e amor, daquelas coisas dos anos 70. Foi fundada naquela época, mas hoje em dia você tem cidadãos de Damanhur que têm 80 anos de idade, tem crianças que nascem lá, tem gente de todas as idades, né? Eles têm uma moeda própria. Me lembro. Crédito. Um crédito vale €1.
E a moeda circula ali nas cidades vizinhas, na vizinhança de Damanhur, Turim e outras cidades menores ali. E eles receberam prêmios da Unesco por serem uma das comunidades mais bem-sucedidas do mundo, do ponto de vista de autossuficiência. E fazem pesquisas também. Fazem pesquisa, tem uma área de pesquisa fortíssima nessa parte de tecnologia. Tem um trabalho transdisciplinar muito forte, que antes de se pensar no conceito de transdisciplinaridade, eles já faziam. O cara conseguia integrar ciência com metafísica, Exatamente. Com religião, com experimentações as mais modernas e mais vanguardistas possíveis. Exatamente. E o Falco era um incentivador da arte. Dentro desses templos não acontecem só meditações e rituais religiosos, acontecem espetáculos artísticos. Aí. Dança, música, acontece tudo lá dentro. É uma coisa bem humanista. É um lugar fabuloso. O ano que vem vou lá. Ainda tem. Espero conseguir voltar. Sair de lá e voltar para cá. É voltar. Vai para um lugar desse, quando volta a vontade de chorar. É verdade. E nesse sentido, Damanhur e Findhorn, na Escócia, são meio irmãs porque nasceram as duas em 75. E a outra comunidade belíssima, que fica lá, quase lá no Círculo Polar Ártico, né? E você vai? Vou agora, vou em setembro. Olha que maravilha. Passar em setembro lá. Me fala, porque eu tenho gente amiga lá, posso te dar uma indicação. Eu vou deixar de ir para o simpósio de sinais, porque eu vou estar lá. Estamos já com um grupo formado, já está com passagem comprada, tudo. Uau! Vai ser bacana. São duas comunidades que foram fundadas nos anos 70, todas duas em 1975, por coincidência, ou sei lá, e que persistem até hoje, né? Claro, se adaptando aos tempos. Findhorn era um areal, né? Não sei se você sabe disso. Findhorn era um areal. Era um lugar, sabe, numa região muito setentrional, né? Então muito fria, né? Um clima muito frio. Ser assim o estopim, o gatilho dos jogos cooperativos, daqueles trabalhos em cooperação de comunidade. Exatamente. Aí isso se espalhou por tudo quanto é lugar do mundo. Eles têm mais ou menos, obviamente, a mesma pegada de Damanhur, no sentido de ser uma comunidade gerida por uma coletividade. E na verdade o que aconteceu? Eles começaram essa coisa de interagir com a flora do local, porque era paupérrima. E hoje em dia o lugar é um paraíso exuberante, com flores, árvores enormes e tudo mais, simplesmente por conta da intenção que as pessoas colocaram ali de interagir com o meio ambiente. É um pouco da intenção, um bocado de trabalho, mas me lembra muito aquele pesquisador japonês, sempre esqueço, Masao da Água. Masaru Emoto. Que eu ganhei, eu fui dar aula lá em Floripa, de cabala, de meditação e hermetismo, né? Aí teve um aluno lá que gostou tanto que ele chegou assim, escolhe aqui um desses adesivos. Eu não entendi nada, eu vi uma coisa parecida com floco de neve. Aí eu falei, me dá isso aqui. Aí ele falou, isso aqui é a terapia que você vai ter que usar. Eu falei, mas não sei o que é isso aqui. Aí ele falou, isso aqui é a mesma coisa que tudo vai dar certo. Eu falei, como assim? Lembra? Aí falou do Masao e tal. Eu falei, essa é a forma do tudo vai dar certo que acontece na água. Né? É muito interessante, fica uma forma sempre hexagonal, parece um floco de neve. E na verdade aquilo ali é cristal, é água. É cristal de água, né? Uma coisa muito louca, né? Não, essa pesquisa do Masaru Emoto é que a intenção, né, do indivíduo, você fazendo aquele mantra repetitivo ali, vai produzir aquela realidade ali. Então, o que eles fazem nas sociedades como Damanhur e Findhorn, um bocado deve ser um suor danado, mas um bocadão também deve ser essa coisa da intenção, que lembra muito isso, lembra muito a produção. Porque, olha só, o que a gente faz quando a gente pesquisa e pratica hermetismo, teurgia, práticas mágicas e tudo mais? Você está simplesmente usando aquele conceito de o universo é mental, né, a primeira lei hermética, né? E assim como é em cima e embaixo. Aí você começa a vibrar. E a lei da vibração também, né? Pois é. Você começa a trabalhar com a lei da vibração. Você constrói mentalmente, daqui a pouco a realidade vai começar a se formar. E todas as convergências de situações possíveis para empurrar você para aquela realidade vão começar a acontecer. São as famosas sincronicidades que, às vezes, não são mais do que isso. Né? Mais do que isso. Um bocado mais. Mais do que isso. Mas Damanhur é isso, eu sou fascinado, a gente tem esse grupo no Facebook, essa moça, por exemplo, essa americana, ela se chama Tigrila gardenia. É o nome de animal e o nome de vegetal. Tigrila é tigresa. Tigresa, é americana, animadíssima, nascida em Miami e que é engenheira de som, é musicista, então
ela montou esse grupinho e a gente vai trocando experiência. Bota um vídeo da planta tocando, outros dizem, eu fiz não sei o quê. Já estão entrando alguns caras com conhecimento técnico de engenharia de som, de toda essa parte eletrônica. É muito legal. Eles fazem essas experiências assim que você só vê em filme de ficção científica, né? Exatamente. E sabe o que eu vou fazer quando eu estiver lá? Eu e a Dani já combinamos de gravar um vídeo desses, falando sobre astrocartografia e vendo as linhas planetárias passando no lugar, para ver quais são as reações que a gente vai ter, e o grupo também, dentro desses lugares. Que também foi uma experiência que nós tivemos, e eu anotei isso, estou ainda elaborando essa coisa. Quando nós fomos, fizemos uma jornada, Israel, depois Jordânia e depois Turquia. E lá em Israel, eu levei uns equipamentos, para os 3 lugares, né? Eu levei uns equipamentos de radiestesia para demonstrar, né? Quando a gente faz determinada prática meditativa, como é que o corpo reage, como é que a aura expande e tal. E com a aura meter a gente mostra, né? E tinha um bastão Doge, um bastão Atlântico que eu estava usando para aliviar dor e tal. Toda hora alguém tinha algum probleminha, eu falava, isso aqui deve dar um alívio dentro de algum tempo, algumas horas, um dia para o outro. Mas eu fazia um negócio, eu estava no hotel em Jerusalém. Olha. Eu fazia isso, a pessoa passou. Eu falei, a pessoa está sugestionada, não é possível. Aí vinha outra e passou. Eu ficava assim, né? Eu ficava sem entender o que era. Fui pesquisar lá no local mesmo o que é. Jerusalém é uma convergência enorme de plexos de energia, igual como se a Terra fosse um corpo humano. Pois é, Damanhur, Finhorn, esses são os chakras da Terra. Né? O Falco escolheu lá em Damanhur, exatamente. Em Turim, é porque passam várias linhas de convergência lá. Em Turim, você não precisa nem chegar em Damanhur. Em Turim você já vê a diferença. Já percebe, né? Eu fui naqueles pontos mágicos lá que tem um pentagrama ali, uma ponta do pentagrama está ali em Turim, né? O museu egípcio fora do Egito está em Turim, sabia? Eu entrei no museu, visitei, uma coisa impressionante. E Damanhur é o nome de uma vilazinha do Egito. Ah, é? Olha isso. O Falco trouxe o nome de lá. Que é dedicado a alguma divindade? Não sei te dizer, Carlinhos, acho que não. O Falco tinha um link muito forte com o Egito, que por sua vez tinha um link muito forte com a Atlântida. Uhum. Né? Então, você tinha mencionado um outro tema aí que a gente vai falar, que é o Matias de Stefano. Que é outro também. Que Matias é fantástico. Não é uma pessoa, ele é um ser além da conta. Ele diz que ele é um bibliotecário. Só um bibliotecário. Vai ver que é tipo aquele da série da Netflix, né? Já viu? The Librarians? Já. Não, é impressionante. Não, ele fala de uma maneira muito simples, né? Matias, hoje em dia, está com 32 anos de idade. Menino, né? Desde 14 que ele começou a ter o que ele chama das recordações. Né? E ele consegue lembrar de vidas que ele teve fora do nosso sistema solar, no sistema de Sírius. Uma vez você me contou isso, eu fiquei assim. E o interessante é o seguinte, teve uma época que ele estava na Europa, ele vive viajando, ele hoje está na Malásia, foi convidado para um congresso na Malásia. E ele estava na Europa, estava na Itália, inclusive, e eu aí fiz um link entre ele e o pessoal de Damanhur. Eu falei, aproveita e passa lá, cara, você está aí pertinho, vai lá conhecer e tal. Porque eu sabia que ia ter um impacto para ele, porque Matias tem uma lembrança muito forte, tanto do Egito quanto da Atlântida, igual o Falco, fundador de Damanhur. Então ele ia fazer uma viagem de carro, de Turim até Eslovênia, até Ljubljana, na Eslovênia. E ele falou, olha, eu tenho 2 horas ou 3 para a gente dar uma parada, um pit stop lá em Damanhur, porque a gente tem muita estrada para pegar e tal. Eu vou com um casal amigo meu, é aniversário dele, eu quero dar isso de presente para ele e tal. E então consegui marcar uma visita. Ele passou 2 a 3 horas lá, conheceu os templos e tal, e eles foram muito... Dá para fazer isso em 2 horas? Não dá, não? Não, o ideal é você passar 1 dia ou 2 lá, no mínimo. Num templo, né? Não, ele percorreu os 5 templos, que são salões, como eles chamam, né? Mas já ali agulhado, olhando para o relógio, porque tinha estrada pela frente para Chuchu. Mas eu tenho gravado esse áudio dele até hoje, ele falando em português comigo, muito engraçado. Ele ficou impactadíssimo, porque ele falou, Valdemar, eu vi lá um monte de sinais que eu recebo também, que eu tinha desde pequeno. Também, ele também desenha. Tem uma foto, se você quiser, eu mando para você depois para acrescentar aí no bate-papo, que ele um dia, quando ele tinha 14 anos de idade, ele chegou da escola, ele é filho único de uma mãe solteira, e a gravidez da mãe foi o resultado de um namorado de faculdade, e o cara falou, não fazia parte dos meus planos isso, fica por seu livre-arbítrio, ou ter ou não ter e tal. E ela falou, não, vou ter o meu filho e tal. E criou ele sozinho, com o apoio da família e tal, foi muito legal.
E com 14 anos, um dia ele chegou da escola, almoçou e foi pro quarto dele. Ele é muito tranquilo, muito quieto, mas passou a tarde inteira e ela, na hora do jantar, falou, Matias, bateu na porta, ele falou, entra, mãe. Quando ela entrou, todas as paredes do quarto dele estavam pintadas com desenho de todas as dinastias dos faraós egípcios, com a cara e o nome de cada um. Isso de cheio de hieroglifo, uma tarde. Caramba. E a mãe falou, que é isso, meu filho? Ele falou, um negócio que eu lembrei aqui. Eu tenho essa foto, eu vou te passar para você anexar aí no vídeo, porque é impressionante. E ele, quando foi lá, aí que é interessante. Você tem o mapa dele, você lembra? Tenho. Só o Lua ascendente, qual é? Sim, ele é leonino, com ascendente no começo Capricórnio. Os planetas dele estão tudo na 8 e na 12. 8 e 12 é processo iniciático, memória de vida passada. E memórias de vidas passadas. E trazer heranças universais, que é um dos nomes do documentário, o primeiro documentário que ele ficou conhecido publicamente, ele chamava de Herança Universal, quando ele tinha 19 anos de idade. E aí ele ficou muito impactado lá pelo seguinte, são histórias bem internas de Damanhur, mas que não tem problema nenhum a gente contar aqui. Dizem que lá dentro eles têm um trabalho com materiais em forma de espiral. Está aqui uma pulseirinha dessas aqui na minha mão. Que eles chamam de sélfica. Não tem nada a ver com selfie. Sélfica, numa língua antiga lá do Egito, quer dizer espiral. Então dizem que eles têm uma máquina do tempo lá. E que uma vez o Falco teria feito uma viagem para o passado, para o tempo da Atlântida, e a regra é a seguinte: você não pode interferir em nada se você volta para o passado. Você não pode interferir em nada. Você não pode. Isso me lembra de Volta para o Futuro. Pois é. O que acontece? Então eles tinham que ir nus, em pelo, não podiam mexer em nada que eles vissem lá e não podiam levar equipamento nenhum. Então o Falco chamou um pintor lá da comunidade e falou: você vai comigo e presta bem atenção no que você vai ver, porque na volta você vai pintar o que você viu lá. Então voltaram. E o pintor depois pintou as paisagens que ele tinha visto. O desenho que ele fez da capital da Atlântida é igualzinho ao desenho que o Matias tinha feito quando tinha 14 anos de idade. Uma coisa circular, com vários lagos, pirâmides e tal. Exatamente. Eu me lembro desse desenho. Exatamente. Então, quando o Matias chegou lá... grande, né? Enorme. E quando o Matias chegou lá e viu aquilo tudo, ele me mandou um zap de lá, empolgadíssimo, dizendo, caramba, eu reconheci um monte de coisas aqui, me senti em casa e tal. E como ele não para, né? Eu estou sempre tentando ver se eles estão abertíssimos a ir lá fazer um workshop um dia, lá dentro da Damanhur, para falar de tudo isso que ele sabe também. Espetacular, porque essa coisa, isso é uma sabedoria muito antiga. Quando se faz templo, catedral gótica, as góticas mesmo, né? E alguns templos que eram druidas, que eram celtas, eles faziam isso em locais preparados, né, que sempre voltados para o leste, né, para os pontos cardinais, e com veios de água que se entrecruzam em subterrâneos. Aí você passa um magnetômetro ali, eu quero ver, você vai ver o magnetômetro enlouquecer, vai atingir picos, né, uma dual rod assim, de radiestesia, abre rapidinho, o pêndulo. Eu fiz uma experiência dessa lá em Portugal. Lá em Sintra, tem a Quinta da Regaleira e do lado tem a Casa do Fauno, né? Eles fizeram uma espécie de Stonehenge feito de tronco de madeira. Olha, que legal. Aí enterraram um pitoco assim, tipo o pau de Santo Antônio, que é uma festividade lá que é a açoriana, que se comemora muito em Florianópolis, né? Aí eles enterraram um pitoco assim, parece um totem, todo pintado. E eu cheguei lá e comecei a sentir arrepiar meu braço. Aí eu estava entrevistando o Luiz Resina, né? Aí eu cheguei, Luiz, segura aqui o celular, me filma, é o telemóvel, né? Segura o telemóvel aqui, me filma enquanto eu vou ali, porque eu vou medir isso aqui. Eu peguei o Aura Meter e botei ali. Eu fazia uma força para ficar quietinho e o Aura Meter começou. E tá filmado. Vai aparecer isso aí no canal também. Tá filmado. E eu assim, você tá filmando isso? Você tá filmando isso? Você vê um trabalho importantíssimo que o Matias fez para o planeta Terra foi no ano de 2012, quando ele deu uma volta ao mundo, orientado pelos guias dele, e foi depositando umas chaves de cobre em vários pontos energéticos do planeta, como para que recompor uma malha energética que estava destroçada, entendeu? Tipo as linhas de lei, né? Ele devia estar trabalhando dentro das linhas de lei nos plexos.
Eu imagino como é que um cara desse, quando passa numa região como essa, o que ele deve, o que deve potencializar nele, né? Porque senão a gente já faz isso. Já. Não, e você vê, ele tem o Netuno bem na linha do ascendente, que para mim, nessas pesquisas todas que eu faço paranormal, é o maior componente de mediunidade, né? É Netuno. Sabe que na minha coleção de mapas, a maioria dos médiuns que eu tenho é tudo canceriano, né? Sol, Lua, ascendente. Ou em Câncer. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu tenho na coleção, esmagadoramente tem algo em Câncer forte. É engraçado. Até a fortuna, até a pasta fortuna em Câncer. Que interessante. A Célia era aquariana, o Lorival era libriano. Eu tenho, acho que um pouco de tudo lá na coleção dos meus médios. Lá, obviamente, o Netuno também está sempre... Sempre. É interessante isso. Eu achei o Netuno como um denominador comum aí no caso. É um denominador comum. Porque o Netuno está em conjunção com algum planeta pessoal, ou algum aspecto forte com algum planeta pessoal, né? Até mesmo em oposição, como a gente mencionou aqui agora há pouco, né? Sim. A Nazaré que era uma enfermeira, que era uma figura fantástica também, uma médium fantástica que está no livro. Ela e a Célia tinham essa oposição de Netuno com Mercúrio. E em recepção mútua. Netuno em Virgem e Mercúrio em Peixe. Aí a conexão fica perfeita. O que parecia um problema, isso é o conceito de recepção mútua. Dá uma explicadinha rápida aqui. Você tem o planeta que está num signo que é regido pelo outro planeta que está no signo que é regido por esse. O planeta A está no signo B, o planeta B está no signo A. Isso. Então, se o Netuno está em Virgem e o Mercúrio está em Peixes, um está regendo o outro. Portanto, se tem um aspecto muito difícil entre um e outro, esse aspecto ele funciona mais como cooperação do que como dissensão. É quase como se fosse uma conjunção com os melhores aspectos que eles têm e funcionando muito bem. Ou seja, vou dar voz àquilo que está acima, que é inspiracional. É um canal, né? Exatamente. Isso é incrível, cara. E eu queria só que você falasse assim, como é que você ganhou essa planta cantante? Que não é a planta, é o equipamento, né? Ganhei nada. Toda planta é cantante. Ganhei nada, eu comprei isso aí. Eles fabricam esse equipamento porque o que acontece é o seguinte, o Falco, ele era uma figura absolutamente fora de série. A história que se tem é o seguinte, se você for no cemitério de Turim hoje em dia, você vai encontrar 2 túmulos com o mesmo nome, Roberto Airaldi, sendo que o que aconteceu? Ele tentou nascer numa primeira tentativa com os mesmos pais que depois o tiveram como filho, mas não vingou, morreu recém-nascido, teve alguma coisa, então, e 2 anos depois ele voltou e nasceu de novo, recebeu o mesmo nome. Então, você tem... Com os mesmos pais? Com os mesmos pais. Caramba! Era uma história já toda preparada, no bom sentido que eu digo, né? Interessante. Então, ele primeiro já tem essa circunstância muito especial do nascimento dele, né? O que se diz lá dentro, e que eles não falam muito em público, mas também não tem nenhum problema aqui a gente falar nisso, é que o Falco teria vindo do futuro, de um tempo futuro, para encarnar aqui. Quem não está acostumado pensa que isso aqui é uma baita de uma viagem, mas depois que passa por essas experiências, a gente para pensar, porque não é uma informação dada a esmo. Não é tudo lá muito bem fundamentado. E ele tinha um gosto por invenções. Ele era o que a gente chamaria de um professor pardal, lá do tempo do Pato Donald, né? Então, desde garoto, na casa dele tinha um sótão na casa onde era a oficina dele, que ele fazia lá aparelhos e isso desde garoto, né? Então foi ele que chegou um momento lá para a equipe técnica de Damanhú e falou: o reino vegetal tem uma inteligência e tem capacidade de se comunicar conosco. A gente precisa arranjar um instrumento, um meio, um médium, no fim das contas, que é o aparelho, né, para poder decifrar essa linguagem. Ela agora foi ser filmada, ficou envergonhada lá. Que lugar aí. Já ela toca de novo. Vai tocar. Procurando sinal. Interessante, você quer ver uma coisa? Ela fica tímida. Como a nossa energia é densa, cara. Eu falei em gato, olha o gato ali. Pode explicar. Simone, desculpa. Essa é a planta que a gente fala, a planta cantante, por causa do equipamento que o Nazinho tem. Na verdade, todas as plantas, historicamente, são cantantes. Todas as plantas são cantantes. O aparelhozinho é esse aqui, chama-se Music of the Plants, música das plantas. Ops. Ela fica tímida, né? Fica tímida. E se você conseguir, Simone, pegar ali a máquina, aqui a gente tem a indicação como é que é feito. O aparelho tem 2 clipes, um deles está ali. Pega ali o clipe ali para mostrar. Bem na folha da planta. Tá vendo aquele verdinho ali? Vai apontar aqui. Aqui.
Então são 2 clipes desses, um fica na folha da planta, o outro eles sugerem que você pegue uma peça de metal, normalmente a gente pega um prego, um alfinete, alguma coisa assim, e finca na terra onde a planta está plantada. Então você cria aí um polo positivo e um negativo, né? Para fazer o terra justamente. E ela encabulou. Quando aparecer a gata, ela encabulou. Então, o aparelho, tecnicamente, é o seguinte: ele capta a variação elétrica do tecido vegetal e transforma num sinal MIDI, que é um sinal de instrumento musical digital. Musical Instrument Digital Interface. Todo mundo que tem um sintetizador tem uma saída MIDI atrás. E esse aparelhinho tem uma saída MIDI atrás. Quer dizer, você pode não só... Você pode acoplar outros instrumentos... usando a saída MIDI dele e ligando num sintetizador, então você pode ter ela produzindo 2 sons diferentes ao mesmo tempo. Que louco. Quer dizer, a eletricidade dela... Mas a eletricidade dela, ela tem um pulso elétrico, às vezes uma intensidade maior, uma intensidade menor, aí o aparelho interpreta isso traduz. como som. E você tem uma pequena regulagem aqui, né? Vê ali, tem uns botõezinhos. Assim. Exatamente. Então são 2 luzes vermelhas, 2 amarelas e uma verde. Quando verde é quando o sinal está pleno. Amarela o sinal está mais ou menos. Quando ela chega no vermelho, há uma interrupção momentânea da eletricidade da planta e, consequentemente, da música. Né? Será que isso... Isso é pergunta de cético, né? Será que isso também não funcionaria com o corpo humano, que a gente produz eletricidade? Não, você sabe que não. A sua pergunta tem fundamento, mas é uma eletricidade muito sutil que tem aí. Eu posso dar um exemplo prático. Se eu puser o dedo ali, onde está o clipe da folha, vai sair um som grave lá embaixo. Vai mudar o som completamente. Será que ela vai deixar, né? Porque também ela... Que louco isso! Se eu fizer de novo vai dar a mesma coisa. Não, som dissonante e grave. E grave como se... de acordo com a densidade da nossa densidade do corpo humano, né? Porque a planta é um ser mais sutil, né? Nesse sentido. Que coisa legal, cara. Isso é impressionante. E isso é um aparelho que foi desenvolvido lá em Damanhur, por eles. Nossa, genial. A gente tem um módulo, quer dizer... Eu explico da seguinte maneira: a pessoa que operar a máquina é como se fosse o maestro e o arranjador da música, porque eu vou escolher qual é o som. Nós temos um banco de sons ali de 128 sons, como um sintetizador, piano, flauta, violino, orquestra, helicóptero, bateria. Isso para música é a melhor coisa. Não, é um prato cheio. O cara toca flauta, violão, guitarra, canta, dança, pula, sai o que você quiser ali. Faz qualquer negócio. Sai o que você quiser. Então, e você tem uma regulagem ali que você pode fazer com que o intervalo entre as notas seja mais curto ou mais longo, ou seja, ela tocar mais depressa ou mais devagar, entre aspas. E o brilho do som também. Vou tentar dar esse exemplo para vocês. Como que se eu tivesse dado a planta para dar um andamento mais rápido. Aí ela toma um sustinho, para. Esse botão então determina a velocidade com que a planta vai tocar. Normalmente eu boto ele aqui no meio para ficar uma coisa agradável. Imagina isso. Ali os outros 2 botões é como se fosse um botão de brilho e volume e o outro de reverber. E eu posso também comandá-la para usar uma escala, aí é um termo já meio musical, não sei se o pessoal vai entender, uma escala diatônica, que é o do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como ela está tocando aqui agora, ou uma escala cromática, quando você vai nos meios tons. Que fica dissonante. Fica dissonante. Que aí vai usar as 12 notas em vez das 7 notas da escala diatônica. Isso. Olha a numerologia aí. Vai usar as 12 notas da escala cromática. Com as 5 dissonantes. Exatamente. Vira bossa nova plantar, né? Exatamente. Bossa nova vegetal. Agora, não é uma coisa complexa nem. Um jardim com essa conexão que lá em Damanhur tem. Lá em Damanhur tem. Coisa maravilhosa. Bom, eu acho que é isso, né? Fora que, se deixar, a gente não vai parar nunca mais de falar. Bom, gente, isso aqui não tem fim. Conversar com o Valdemar Falcão é impossível terminar, porque o homem tem muita história para contar, eu tenho muita pergunta para fazer, também gosto de falar bastante, mas a gente vai ter que encerrar provisoriamente para um próximo capítulo. Faremos um próximo capítulo, oportunamente. Porque lembrando que o Mazinho, ele que fazia entrevista comigo antes, né? Agora a gente inverteu o papel, tem um canal Viva Melhor, que é uma beleza aquilo. Tá lá o acervo, tá lá. Tá lá o acervo, né? É só visitar lá. Mas a gente se encontra numa próxima. E, Mazinho, eu queria só que você falasse, muito rapidamente, o que você imagina, como é que vai ficar
quando Saturno e Júpiter se encontrarem em Aquário, lá para 2021, no comecinho de 2021, como é que isso passa pela sua cabeça? Olha, eu acho que aí, finalmente, acho que a gente vai começar a ter um vislumbre de uma luz no fim do túnel. Por enquanto, nós estamos no meio do túnel, no meio de um nevoeiro danado, né? Mas eu acho que essa chegada de Júpiter, de Saturno e um pouquinho depois também do Plutão em Aquário, né? A gente vai ter ali uma outra etapa dessa aproximação cada vez maior de entrar na era de Aquário, né? Lembrando que são eras que duram 2.100 e tantos anos, ou seja, tem muito tempo pela frente para a gente ainda desfrutar da era de Aquário. Voltaremos em outras encadernações aqui. Isso. Né? Como efeito social, na conversa que eu tive com o Luiz Resina e com os amigos lá em Portugal, ele levantou uma coisa muito importante e interessante, Abessa, que era uma possibilidade de ter um novo boom de procura e de entendimento da astrologia, assim, um alastramento da astrologia interessante. Em meios sociais um pouquinho faz mais sentido, sim, rigorosos, né? Mais exigentes e tudo mais, mas é um novo boom que equivale a uns 20 anos atrás, né? Um tempo atrás. Essa conjunção Júpiter-Saturno em geral ocorre a cada 20 anos mais ou menos. Ocorre a cada 20 anos, mas só que nem sempre no mesmo signo. Não, claro, com certeza, exatamente. Só que um tempo atrás, quando o Saturno esteve em Aquário, quando o Júpiter esteve em Aquário, houve um boom da astrologia, né? Foi nos anos o Júpiter 80, expande, né? O Júpiter expande tudo, né? E quando o Saturno em Aquário, ele está no domicílio dele. Exatamente. Então teve aquela procura muito grande. De repente a gente começa a ter uma... Eu não acredito que seja só astrologia, deve ser um monte de outros coisas saberes, aquarianas, né? De fatores aquarianos, que né? quebram paradigmas que fazem a gente ultrapassar aquilo que é ordinário. Perfeito. E que vai ligar coisas para o futuro, né? Perfeito. Você também está enxergando a coisa... Tem um outro ângulo que eu gosto muito de analisar, que para mim é a história de tudo isso que a gente está vivendo desde os anos 60, né? Que é Urano e Plutão. Porque o que acontece? Urano e Plutão se encontraram em Virgem de 62 e 69 mais ou menos. Foi o início de todo o movimento beatnik, hippie, aquela coisa toda, né? 2011, 2012, 2013 eles estavam em quadratura, foram os anos aí do ocupem tudo, né? Sim. E eu estou esperando quando é que eles vão entrar em trígono, que é mais ou menos 2023, 2024. Fazer em trígono, é verdade. Porque aquela história, né? Quando você vai estudar a história de um ângulo, você tem que estudar o momento que ele começou a conjunção. Deles, vai pela conjunção, que é o início do ciclo, como se fosse uma lua nova. Exatamente. E quando eles fazem o trígono, olha, é uma produção de tudo que foi gestado naquela conjunção durante tudo isso. São questões, em Virgem, né, que eram questões trabalhistas, era a diminuição, era questão de saúde, a busca por medicina alternativa. Exatamente. Os processos pedagógicos. Nessa mesma época, o Quirón estava sendo descoberto, nos 70. Os processos pedagógicos, Paulo Freire surge ali, né? Com a descoberta do Quirón. Olha que interessante. O livro do Paulo Freire. Então esse trígono deve lançar aí a produção de toda aquela geração, né? Todo mundo, nós, né? Eu pelo menos nasci por ali, né? Exatamente. A gente começar a bombar com alguma coisa significativa que foi recebida das gerações anteriores ali. Exatamente. Olha, interessante. Boa então eu acho que 2021 até 2023, 2024 a gente vai começar a entrar num alvorecer aí interessante, com tempos novos e com um velho sistema cada vez mais se desmoronando, como ele já está, né? Tchau, tudo certo. Contraditório, né? E não é uma questão de julgamento, né, Carlinhos? Porque em astrologia a gente sabe que tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico, então, e que o universo é dual, exatamente. Que as coisas... Tem luz aqui, tem trevas do mesmo jeito, no mesmo lugar. Jeito, exatamente. A gente vai começar a ter uma percepção cada vez maior de discurso contraditório, né? O sujeito fala uma coisa, mas na hora de agir, de se comportar é outra. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Que é uma coisa aquariana, né? Exatamente. É a sombra do aquário, que é o hipócrita, né? Exatamente. Mas aí isso fica claro, isso fica nítido, né? Quando esses caras entrarem ali. É verdade. Eu, um bom ascendente sagitário, sou um otimista, né? Então, apesar desse momento denso que a gente está vivendo agora, eu acho que para chegar num desaguar aí bem bacana. Antes de melhorar, piora um pouquinho. Exatamente. E tem que fazer uma limpeza. Exatamente. É isso mesmo, a gente tem que tomar consciência. Exatamente. A coisa é isso aí. Vamos trabalhar para a coisa sempre melhorar, né? Perfeito. Isso aí. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Hein? Até. Um abraço aqui. Isso aí. Obrigado. Valeu mesmo. É isso aí. Até a próxima, gente.